Não existe nenhum ser que possa ser mais cruel que o ser humano. Por sermos seres racionais, nós pensamos e articulamos tudo aquilo que vamos fazer. Então, se alguém comete um ato de pura maldade, podemos dizer que aquele foi premeditadamente articulado. E ao longo de toda a nossa existência, nós, seres humanos, vamos aprendendo cada vez mais como ser incrivelmente maus. E aí pessoal, aqui fala o Rafael. Bom galera, hoje eu vou estar trazendo aqui para o canal os 5 métodos de execução mais cruéis da história. O garrote. Utilizado na Espanha até a abolição da pena capital em 1978, o garrote é um equipamento de tortura feito com um poste de madeira e equipado com um colar de ferro. A execução ocorria por asfixia, na medida que o colar era comprimido por uma rondana manual. Havia também outra versão do garrote, com um parafuso acoplado ao colar, que penetrava e quebrava todas as vértebras cervicais. Esse movimento também empurra o pescoço para frente, esmagando assim a traqueia. O garrote também é apontado como pena para quem cometesse sodomia. Sodomia nada mais é do que a relação sexual anal entre dois homens ou um homem e uma mulher. Mas outros crimes, quando praticados por pessoas de classe mais baixa, também eram punidos com garrote. E esses indivíduos, depois de mortos, também eram muitas vezes incendiados. O apedrejamento. Previsto na lei de Moisés, também chamada de lei mosaica, que é aceita por judeus e cristãos. O apedrejamento era, segundo essa regra, a punição possível para crimes como blasfêmia, idolatria, feitiçaria, relações sexuais com a virgem prometida, estupro, adultério e rebeldia contra os pais. Apesar de não constar no Corão, a lapidação, como também é conhecido, também é chamada de lei islâmica. Esse tipo de pena, que é praticada até hoje em países como Afeganistão, Irã, Nigéria e Sudão, principalmente como condenação para o homossexualismo e adultério. Por esse método, o condenado é amarrado e enrolado em um pano e enterrado em um buraco no chão. Os homens eram enterrados da cintura para baixo e as mulheres do pescoço para baixo. Imobilizado, o indivíduo é alvo de várias pedras de diversos tamanhos que podem levá-lo a ter diversos traumas consecutivos, levando assim à sua morte. Vale também lembrar que o indivíduo, após enterrado, ele tinha uma chance de poder escapar dessa sentença. Se ele conseguisse escapar do buraco, ele conseguiria ter seu crime revogado. No caso dos homens era mais fácil, pois eles, além de ser enterrados com uma certa má vontade, eles tinham uma maior facilidade por estarem enterrados apenas da cintura para baixo. A crucificação. A crucificação como tortura foi criada pelos persas e também foi adotada pelos germânicos e britânicos, que combinaram esse método com suas próprias formas de punição. A aplicação mais notável, contudo, foi a dos romanos. Havia diversas formas de crucificação na época. O indivíduo poderia ser levado à cruz ainda vivo, mas também se costumava executar a pessoa de outra forma, e só então dispô-la publicamente. Na crucificação, o indivíduo tinha pés e mãos pregados na cruz, e o carrasco poderia determinar quais seriam as torturas que o indivíduo crucificado receberia. Mas em geral, ele levava uma surra e então com uma placa no pescoço que identificava o crime que havia cometido. E era então obrigado a carregar a própria cruz para o local da execução. O empalamento. O empalamento era uma forma de execução para a pena de morte durante a Idade Média. Sua utilização foi tão disseminada quanto os diversos outros métodos, como a forca ou a decapitação, mais rara, mas acontecia em diversos casos, principalmente em casos de crimes sexuais. No empalamento, uma estaca de madeira era inserida pelo ânus do indivíduo e empurrada em sentido vertical, onde a ponta dessa estaca poderia sair na boca ou no ombro do indivíduo. Em alguns casos, a estaca era fixada no chão para que a gravidade puxasse esse indivíduo empalado para baixo. A perfuração levava à morte por hemorragia. O touro de bronze. O touro de bronze entrou para a história como uma das mais cruéis formas de tortura e execuções criadas pelo homem. Além disso, também foi chamado de touro ciliciano e touro de Falares, em homenagem à sua origem. Nesse sentido, trata-se de uma forma de uma esfinge oca no formato de um touro mugindo. Contudo,
Essa máquina mortal apresenta duas aberturas, uma no dorso e outra na parte frontal da boca. O interior apresenta um canal semelhante a uma válvula móvel, conectando a boca do touro ao seu interior. Desse modo, a invenção do século VI servia para torturar pessoas que eram colocadas dentro do touro e posicionadas sobre uma fogueira. Basicamente, à medida que a temperatura no interior aumentava, o oxigênio se tornava cada vez mais escasso. Porém, a única saída de ar disponível era a que conectava a boca do touro ao seu interior. Sendo assim, entre gritos e choros, a vítima fazia parecer com que esse touro ainda estivesse vivo.